Imagina um homem que transformou completamente a União Soviética, moldou o curso do século XX e, ao mesmo tempo, deixou um legado marcado por medo, repressão e sangue. Esse homem era Joseph Stalin, e entender quem ele foi é mergulhar numa das figuras mais controversas e sombrias da história moderna. Nascido como Iosif Vissarionovich Djugashvili em 1878, na Geórgia, Stalin começou sua jornada como um jovem rebelde envolvido com ideias revolucionárias contra o regime czarista russo. Mas o que poucos imaginavam é que aquele garoto, de origem humilde e criado entre abusos familiares e dificuldades sociais, se tornaria um dos líderes mais poderosos e temidos do planeta. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais intrigante. Porque Stalin não apenas chegou ao poder, ele dominou, moldou e controlou com punhos de ferro. Mas como exatamente ele fez isso? Como alguém com um passado tão obscuro conseguiu ascender e manipular toda uma superpotência com tamanha brutalidade e eficiência? A ascensão de Stalin ao poder foi marcada por uma combinação mortal de estratégia política e paranoia constante. Após a Revolução Russa, de 1917, que derrubou o regime czarista e colocou os bolcheviques no poder, a luta interna pelo controle do novo Estado soviético começou. Lenin, o líder da revolução, admirava o pragmatismo de Stalin, mas também via nele traços perigosos. Antes de morrer, Lenin escreveu uma carta alertando o partido sobre os riscos de Stalin assumir o controle, chamando-o de rude, autoritário e impiedoso. Mas Stalin agiu rápido. Manipulou alianças, eliminou opositores e, após a morte de Lenin em 1924, consolidou o seu domínio. Em pouco tempo, Trotsky, seu maior rival, foi exilado e depois assassinado no México. A máquina de poder stalinista estava apenas começando a funcionar. Mas o que viria a seguir tornaria seu nome sinônimo de terror. Os expurgos, os gulags, o culto à personalidade e um sistema que fazia qualquer opositor desaparecer da noite para o dia. Stalin não apenas governava, ele criava uma realidade paralela, onde sua palavra era a única verdade. Durante a década de 1930, Stalin implementou uma série de planos quinquenais que transformaram completamente a economia soviética. A ideia era simples: modernizar o país a qualquer custo. Indústrias brotavam do chão em ritmo frenético, enquanto milhões de camponeses eram forçados a entregar suas terras ao Estado, um processo chamado de coletivização. Mas esse progresso aparente escondia um custo humano catastrófico. Milhões morreram de fome, especialmente na Ucrânia, no que ficou conhecido como Holodomor, uma fome induzida pelo próprio regime. Ao mesmo tempo, as prisões políticas se multiplicavam. Os campos de trabalho forçado, os temidos gulags, se enchiam de qualquer um que fosse visto como ameaça. Stalin instaurou o medo como política de Estado. E mesmo dentro do próprio Partido Comunista, ninguém estava a salvo. Líderes históricos da Revolução, generais do exército, intelectuais, todos podiam cair de um dia para o outro, acusados de traição, espionagem ou conspiração. Os julgamentos eram encenados, as sentenças já estavam escritas, e a execução era quase sempre certa. Mas como explicar o fato de que, apesar de tudo isso, Stalin ainda era idolatrado por milhões? Durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin se tornou uma figura central no cenário global. Inicialmente, ele assinou um pacto de não agressão com Hitler, o famoso Pacto Molotov-Ribbentrop, surpreendendo o mundo. Mas em 1941, a Alemanha traiu o acordo e invadiu a União Soviética. Foi aí que Stalin mostrou outra faceta, a do comandante implacável e estrategista obstinado. Apesar de erros graves no início da guerra, como ignorar alertas de invasão, ele conseguiu mobilizar a nação soviética de forma brutal e eficiente. Milhões de vidas foram sacrificadas, cidades destruídas, mas o Exército Vermelho resistiu e acabou derrotando os nazistas em batalhas lendárias como a de Stalingrado. Após a vitória, Stalin emergiu como um herói aos olhos de muitos, e é aqui que o paradoxo se intensifica. Como um ditador responsável pela morte de milhões podia ser ao mesmo tempo visto como o salvador de uma nação?
Essa dualidade, essa complexidade brutal, é o que torna Stalin uma figura tão difícil de encaixar em apenas um rótulo. Ele era o arquiteto do medo e também o símbolo da vitória sobre o nazismo. Mesmo após a guerra, Stalin manteve seu controle absoluto. A Guerra Fria começou, e a União Soviética, sob seu comando, se tornou a grande rival dos Estados Unidos. O mundo estava dividido entre capitalismo e comunismo, e Stalin era o rosto do bloco socialista. Mas enquanto os holofotes do mundo estavam voltados para as tensões internacionais, dentro da URSS, a repressão continuava implacável. Milhares ainda eram presos, executados ou enviados para gulags. A paranoia de Stalin aumentava com a idade, e qualquer sinal de dissidência era sufocado. Quando ele morreu, em 1953, deixou um país profundamente marcado por traumas, mas também industrializado, armado até os dentes e com influência global. Após sua morte, o novo líder soviético, Nikita Khrushchev, denunciaria publicamente os crimes do regime stalinista num discurso histórico. Mas o legado de Stalin nunca desapareceu completamente. Até hoje, ele é visto por alguns como um herói que modernizou o país, enquanto outros o classificam como um dos maiores tiranos da história. E aí está a questão. O que leva uma sociedade a aplaudir aquele que a fez sangrar? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo, você acha que Stalin foi um herói nacional ou um ditador cruel? Ou talvez os dois ao mesmo tempo? Um forte abraço e até mais!